Graça e paz, povo de Deus, mais um momento da leitura da palavra. Hoje estaremos meditando nos Provérbios 13, 14 e 15 e também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Provérbios 13. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas os que zombam de tudo nunca reconhecem que está errado. Os bons serão recompensados pelo que dizem, e os traiçoeiros só desejam a violência. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Os homens honestos odeiam a mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. O rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida, mas ninguém ameaça o pobre. Os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. O orgulho traz briga e é mais sábio pedir conselho. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Os ensinamentos das pessoas sábias são como fontes de vida. Eles ajudam a evitarem as armadilhas da morte. Quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia sua ignorância. O mensageiro perverso causa a desgraça, mas o de confiança traz paz. Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Como é bom conseguir o que a gente deseja. Os que não têm juízo não querem abandonar o mal. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores por toda parte, porém as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Quem não castiga o filho não ama, e quem ama o filho castiga enquanto é tempo. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. Provérbios 14. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo destrói com suas próprias mãos. Quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor está desprezando. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas quem põe, colhe muito. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue, mas quem tem juízo aprende com facilidade. Afaste das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? E porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Os tolos pecam e não se importa, mas os bons querem ser perdoados. Só você conhece a sua própria amargura e você também não pode
repartir a sua alegria com os estranhos. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Há caminhos que parecem certo, mas pode acabar levando para a morte. O sorriso que esconde a tristeza, quando a felicidade vai embora, a tristeza chegou. Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelos que fazem. A pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Quem tem juízo toma cuidado, a fim de não se meter em dificuldade, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Os tolos recebem o que sua tolice merece, mas os ajuizados serão recompensados com conhecimento. Os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz. Quem trabalha para o bem ganha confiança e o respeito dos outros, mas quem trabalha para o mal está cometendo erro. Quem trabalha tem com que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Os sábios serão recompensados com riqueza, mas a recompensa dos tolos são a sua própria tolice. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas que diz mentira é traidora. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. O temor do Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Glória a Deus. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. A pessoa que se mantém calma e sábia, mas a que facilmente perde a calma, mostra que não tem juízo. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como um câncer. Quem persegue os pobres insulta a Deus, que os fez, mas quem é bom para eles honra a Deus. A maldade leva os maus à desgraça, mas a honestidade protege os bons. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não conhecem. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem. Provérbios 15. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagem. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte, e Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldade. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem corrige ele e nunca pede conselhos aos sábios. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor,
do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz paz. O preguiçoso encontra dificuldade por toda parte, mas para a pessoa correta, a vida não é tão difícil. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juiz despreza sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselho, os planos fracassam, mas com muitos conselhos há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meio desonesto põe a sua família em dificuldade. Quem odeia o suborno viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo. Porém, as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Aquele que aceita a repreensão, o justo andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Aleluia. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 5. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem fez. E ela durará para sempre. Por isso, gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestimos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflita enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queremos ficar livre do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lado do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados, gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor. Seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá no lar com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que foi de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Amizade com Deus por meio de Cristo. Sabemos o que quer dizer temer o Senhor e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Não estamos querendo nos elogiar nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhe dar motivos para ter orgulho de nós, a fim de que tenha o que responder aos que sentem orgulho por causa da aparência de uma pessoa, a não ser por causa daquela que é. Pois se estamos loucos, não é por causa do que ela é. Aleluia, é um favor de Deus que se temos juízo em favor de vocês, porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tornam parte da sua morte.
Ele morreu por todos para os que vivem. Não viva mais para si mesmo, mas viva para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. E se antes de nós termos tornado cristão, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixe que Deus os transforme de inimigos em amigo dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com ele, vivemos de acordo com a vontade de Deus. E essa foi a nossa leitura. Que Deus em Cristo possa vos abençoar através da sua palavra, em o nome de Jesus.